Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo desta sexta-feira, vamos falar sobre a preparação do Gigante da Colina para o confronto contra o Vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogadores aí considerados importantes para o elenco cruzmaltino treinaram com o grupo, mas ainda assim são dúvida para o confronto deste domingo. Vamos falar também sobre uma importante atualização envolvendo a reforma de São Januário, que avança mais uma vez. E também vamos destrinchar a situação envolvendo o empréstimo da Crefisa para o Vasco da Gama. Do que esse empréstimo se trata, qual é a operação, qual o objetivo do Vasco com esse empréstimo? Será que a Crefisa pretende entrar na SAF do Vasco através desse financiamento que o Vasco conseguiu obter junto à instituição financeira? Isso e muito mais vamos falar aqui neste Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês têm acesso. E no mais, é isso. Venha com a gente para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E vamos iniciar o Giro desta sexta-feira falando sobre a preparação do Vasco para o duelo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, após uma derrota muito ruim, né, muito feia para o Palmeiras, lá no Allianz Parque, por 3-0, mas o Vasco já virou a chavinha, treinou nesta sexta-feira no CT Marcílio Barbosa. Os ingressos para o confronto aí em São Januário estão esgotados, a Mais Leal fez novamente a sua parte e os jogadores treinaram, o grupo de jogadores treinou no CT Moacir Barbosa nesta sexta-feira e alguns jogadores aí estiveram presentes aí animando o torcedor, né? Carlos Cuesta e Lucas Piton treinaram hoje com bola, realizaram atividades aí com o grupo de atletas, dando uma esperança aí para o torcedor que esses jogadores possam estar pelo menos na lista de relacionados no confronto. No entanto, tanto Carlos Cuesta, o nosso zagueiro, nosso xerife colombiano, quanto o Lucas Piton ainda são dúvidas para esse duelo, a presença dos dois não está garantida. Carlos Cuesta é o mais provável que possa aí de repente pintar na lista, ainda assim não é certo a sua titularidade, mas pelo menos na lista de relacionados o jogador pode estar. Já Lucas Piton é uma chance um pouco menor, a tendência é que o Pombo Rodrigues siga ainda assim como titular, mas a recuperação do Lucas Piton tem sido boa, tem sido positiva e se espera que o jogador possa estar na lista de relacionados que será divulgada neste domingo, mas ainda é menos certo e a chance em relação a Carlos Cuesta é um pouco menor. Nosso jornalista Lucas Pedrosa também trouxe algumas informações importantes envolvendo o duelo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Provável escalação, informações, conjecturando, né, esse duelo que ocorrerá neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Nosso Lucas Pedrosa comentou e falou sobre o confronto. Confira. Muito bem, Lucas Pedrosa. Cadê as canjicas? Ih, tá sem canjica hoje? Não, cara, tô tranquilo, Fernanda. Tem que ter tranquilidade. Tava aqui tem o quê? Entendeu? 2 semanas, né? Insuportável. Vocês acham que eu tô nervoso? Gente, domingo é obrigação. Então sorri. Aí, Pedrosa. Inclusive, um dos motivos pro sorriso é que o Carlos Cuesta treinou normalmente com a equipe, palma. né? Isso aí é uma notícia pro vascaíno. Isso é positivo. De pé. Não? E pode ser que com essas 2 sessões de treinamentos aí, ele consiga ser relacionado pelo menos para essa partida. Por quê? O Vasco ele tem que ter o entendimento de que vão ter os 10 dias até o jogo contra o Fortaleza, contra a data FIFA. Então, forçar talvez não seja a melhor escolha, mas como ele está respondendo bem, ele pode ser relacionado para essa partida. O Lucas Piton também voltou a treinar com o grupo, isso é uma ótima notícia. O Barros volta... tá bem ali, né? Tá bem, mas eu acho que no momento não faz sentido, por meritocracia, você tirar o Puma. Sim. Mas ter o Lucas Piton à disposição, pra mim é ótimo. Pra mim é uma notícia... Primeira bananinha que ele fizer, ele já vira titular de novo. E assim, não pode ser coincidência uma fase tão grande do Verratti, justamente quando o Piton tá fora, né? É verdade. É verdade. É o arco e o flecha. A gente fica brincando da bananinha, que é o cruzamento perfeito. O Piton tem um time... É um dos laterais que melhor cruza aí no nosso futebol brasileiro, né? Porque às vezes o lateral, se a gente parar pra pensar a função, ele precisa saber marcar. Ele precisa saber ter pulmão para ir, para voltar. Sim. A quilometragem dele é altíssima. Ele precisa ser ofensivo, saber finalizar, porque ele às vezes pisa na grande área. E depois de tudo isso, chegar com a perna inteira para fazer um cruzamento. E cruzar no futebol é muito difícil. E o Piton tem essa virtude. E quantos gols saíram dessa dupla, Pedrosa? Piton e Verratti. Mais de 15. O Piton cruzando, o Verratti cabeceando. Certamente.
Mas eu acho que é isso, cara. A volta do Barros, pra mim, é a melhor notícia possível, porque ele vai dar essa sustentação no meio-campo. E aí tem que entender se ele vai realmente colocar o Carlos Cuesta. Pra mim, o time ideal nesse momento seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan, Pumita, Hugo Moura, Barros e Hugo Moura, no caso, Barros de primeiro, Hugo Moura de segundo volante. Um pouco mais à frente, Nuno, Tietê e Ryan, Nuno, Verratti e Ryan, e o Coutinho. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E nesta sexta-feira pintou uma excelente notícia para o torcedor cruzmaltino. Nesta sexta, tanto o Eduardo Paes quanto o presidente Pedrinho estiveram reunidos aí na Câmara e assinaram o termo de potencial construtivo que finalmente foi liberado aí para o Vasco da Gama. E a partir de agora o Vasco pode comercializar os seus metros quadrados, no qual tem direito a comercializar de acordo com a lei do potencial construtivo, e levantar o dinheiro necessário para que a reforma possa ser iniciada. O Vasco já tem duas opções de compra com duas grandes incorporadoras para iniciar a obra, que está estimada aí entre 500 e 600 milhões de reais. O Vasco agora supera essa burocracia, supera essa etapa e deve em breve oficializar o acordo, oficializar a venda com as grandes incorporadoras aí para a venda de 100% do potencial construtivo de São Januário. E a gente fica feliz, né, que a reforma de São Januário é um movimento aí muito importante para que o clube, para que o Vasco possa avançar e possa finalmente entrar no século XXI. A expectativa também é que a capacidade de São Januário seja ali entre 47 e 50 mil torcedores, fechando ali em 47 mil, né? Considerando também ali o entorno da barreira, o entorno de São Januário, que é o entorno que para crescer já tem a sua limitação, e uma capacidade de 47 mil torcedores já seria um upgrade muito considerável. E nas redes sociais, tanto o prefeito Eduardo Paes quanto o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, celebraram a assinatura deste termo que vai destravar a reforma de São Januário, que a expectativa, inclusive, é que as obras comecem já a partir do ano que vem. Enfim, confiram aí o que o Eduardo Paes postou nas suas redes sociais, as suas aspas do prefeito, o grande vascaíno prefeito Eduardo Paes, e também as aspas do nosso presidente Pedrinho, que foi divulgada no Instagram do Vasco Associativo. Confira. Olha, gente, finalmente eu vim tratar de assunto de interesse público, porque eu tenho tratado, Pedrinho, vezes, essa coisa de ser prefeito, a gente é obrigado a, inclusive, cuidar de quem a gente não tem muita inclinação, muita paixão, falando deles mesmo, tratando ele no estádio deles. Finalmente eu estou aqui hoje, assinando do Pedrinho, está super bem encaminhado,
né? O Vasco já tem aí 2 opções bem encaminhadas para começar essa reforma de São Januário, mas a partir desse documento aqui, o tal do potencial construtivo de São Januário, que dá algo em torno de 500 milhões, é isso? Né? Algo em torno de 500 a 600 milhões para a gente transformar, que a gente que é vascaíno tem estádio. Eu sei que deve ser duro para quem não tem, mas a gente tem. Então nós vamos assinar aqui 500, 600 milhões para a reforma completa de São Januário. Te agradeço muito, Eduardo, e Citas, paz por tudo. E agora acho que o sonho vai ser realizado para a torcida vascaína. Boa, fera massa. Aqui, ó, dá uma filmadinha ali, ó. Tem flamenguista ali, ó. Secretário de Esporte, Guilherme Schleber. Tá o nosso Sergio Esquerdo, que é vascaíno, vereador vascaíno. Enfim, todo mundo com Vascão. E os caras do Flamengo fazer o quê, né? É bom ter estádio, sabia? O flamenguista Não, o Pedro não é assim. Agradecer a Câmara de Vereadores, vereador Esquerdo está aí, presidente Carlos Tricolor, sempre ajudando o Vascão. Primeiro quero agradecer ao presidente Caiado, da Câmara dos Vereadores, ao prefeito Eduardo Paes, ao Esquerdo, todo o trabalho e a dedicação que foi feita durante esse período para que a gente pudesse ter realmente a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. Então o Vasco com direito de venda do potencial é um marco na história do Vasco e a gente espera, obviamente, o mais rápido possível poder dar início às obras, realmente realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Então meu agradecimento é especial ao prefeito Eduardo Paes e todos os membros que participaram desse projeto, tá? Saudações vascaínas. E para encerrar os livros desta sexta-feira, vamos trazer um assunto que tem movimentado o noticiário do Vasco da Gama nos últimos dias. Os amigos do GE trouxeram uma informação muito importante aí, que o Vasco acertou junto à Crefisa um empréstimo de 80 milhões para fechar o ano, né? Para despesas correntes, salários, encargos, enfim, situações fiscais. O Vasco acertou esse empréstimo com a Crefisa de 80 milhões de reais, um empréstimo que está previsto na recuperação judicial do Vasco da Gama. No entanto, esse assunto tem gerado muita especulação, muito debate sobre a legalidade desse tipo de movimento, se há algum conflito de interesse nesse sentido, e também sobre a questão da SAF, se o Vasco vai vender a SAF para a Crefisa ou não. Enfim, é um assunto que vem levantando muito debate, e nós do canal do Pedrosa vamos aqui nos ater aos fatos para trazer para você, torcedor, o que de fato é verdade e o que de fato é especulação nesse sentido, envolvendo Vasco, Crefisa e recuperação judicial. O fato é, o Vasco acertou sim o empréstimo com a Crefisa na modalidade DIP, que é um financiamento destinado justamente a empresas em recuperação judicial. Lembrando que o Vasco é uma SAF, e SAF é uma sociedade anônima do futebol, uma empresa que abriu o processo de recuperação judicial, né? E nesse processo, o Vasco acabou abrindo uma espécie de concorrência, né, para escolher a instituição financeira que arcaria com esses 80 milhões, que faria esse empréstimo de 80 milhões para o Vasco da Gama, e o Vasco fechou com a Crefisa por entender que ela apresentou as melhores condições neste caso. E o Vasco, inclusive, já pediu autorização da Justiça, né, para a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro há 2 semanas para a realização desse empréstimo. Ou seja, o Vasco aí precisa de uma autorização da juíza para que esse empréstimo possa ser de fato realizado. E o que chamou a atenção neste financiamento foram as condições do empréstimo, 2 delas em especial. O CRVG acabou, né, colocando 20% de suas ações na Vasco SAF como garantia nesse contrato. E se o clube não quitar o financiamento, a credora, que no caso é a Crefisa, poderá consolidar a posse dessas ações. Além disso, em um período de 1 ano, o Vasco precisará dar a anuência para a Crefisa caso venda qualquer porcentagem de sua SAF para investidor, para um terceiro, enfim. E essas condições específicas foram as que levantaram o debate e chamaram a atenção do torcedor. A partir dessas 2 condições, se levantou o debate se a partir daí a Crefisa não poderia assumir a SAF e se tornar dona da SAF Cruz Maltina com as condições desse contrato que foram estipuladas, né? O que foi muito dito por aí pelos torcedores e por alguns jornalistas especializados é de que a operação pode abrir caminho para que a Crefisa assuma a participação, né? Caso o clube não quite o financiamento com a Crefisa, a instituição financeira assumiria uma porcentagem das ações da SAF, um movimento que, em tese, segundo o que tem sido muito dito por aí, pode acabar sendo a ponte para a Crefisa entrar de vez no controle da operação.
Há também a questão envolvendo o conflito de interesses, né? Visto que a Crefisa aí é comandada, é chefiada por Leila Pereira e José Roberto Lamáquia, duas figuras aí muito importantes do Palmeiras, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e também figura presente aí no Conselho Deliberativo do clube do Palestra Itália. No entanto, apesar desse levantamento, né, dessa questão envolvendo um possível conflito de interesses, o negócio encontra amparo legal e é autorizado, né? O clube pode pedir empréstimo para uma instituição financeira privada, apesar de seus donos aí possuírem uma ligação com o Palmeiras. E o que mais movimenta aí o debate é sobre a possibilidade da Crefisa assumir a SAF do Vasco da Gama. No entanto, a partir dessas condições do contrato, não se dá para cravar nada nesse sentido, tudo muito vai para o campo da especulação de que a Crefisa pode assumir o Vasco da Gama, é tudo ainda no campo especulativo, não há nenhum indício de que isso vai acontecer, apesar dos rumores, né, apesar do que a torcida do Vasco, do que a comunidade esportiva comenta por aí. Até porque quando a Crefisa pede que o Vasco avise, caso venda alguma de suas ações da SAF para um terceiro, é para que a Crefisa tenha anuência e para que a Crefisa possa ter a certeza de que vai receber esse dinheiro do empréstimo contraído aí pelo Vasco da Gama. Nada mais é do que uma medida de proteção, né? Uma medida para se prever, para se prevenir, para se precaver, nesse caso, não tem uma relação direta com uma intenção da Crefisa em assumir a SAF do Vasco da Gama em um futuro. E no mais é isso, pessoal. O giro desta sexta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês têm acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando você, torcedor, com todo o noticiário do Vasco da Gama, com muita credibilidade e seriedade, para que você possa ficar 100% informado de tudo o que acontece no nosso amado Clube da Colina Histórica. Beleza? E no mais, é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.